Olá, galera do oitavo ano, tudo bem? Hoje, quarta-feira, aula de matemática, né? Legal? Show de bola! Queridos, vamos começar a nossa aula de hoje com o nosso livro. Pega o nosso livrinho aí e abre na página... Na página 122. Página 122, onde tem assim, aplicação. Viram? Então, mas antes da gente começar a responder essa atividade, começar a comentar, conversar, vamos lembrar o que foi visto esses últimos dias, né? Nós estamos estudando, quem lembra qual é o assunto? Médias, né? Medida de tendência. Média aritmética, média ponderada, média geométrica e média harmônica. São os 4 tipos de média. Antes disso, nós vimos o que é população, né? O que é um rol, o que é uma amostra, não é isso? Vimos moda, mediana, tudo isso aí nós vimos. É a parte estatística. Legal. Então, lembrando, o que é média aritmética? Média aritmética é o resultado da divisão, né? A gente soma todos os elementos, somamos todos os elementos e divide pela quantidade, por n. Ou seja, se tem 3 elementos, então vamos somar os 3 elementos e dividir por 3. Rapidinho, só para a gente se relembrar. A média aritmética de 3, 2 e 8, por exemplo. Então, vamos somar 3, 2 e 8 e dividir por 3. Média aritmética é igual a 3 mais 2 mais 8 dividido por 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 8, 13, né? 13 dividido por 3 dá quanto? 13 dividido por 3 vai dar 4, né? 4 vezes 3, 12, para 13 e 1 não dá aproximadamente 4,3. Então a média aritmética entre 3, 2 e 8 é 4,3. Porque nós somamos os elementos e dividimos pela quantidade. Certo? Essa é a média aritmética. A média geométrica, para resolver a média geométrica, a média ponderada que diga, para resolver a média ponderada, nós temos os pesos respectivos. Cada elemento tem um peso. Aí nós vamos multiplicar os elementos pelos pesos, somar as multiplicações e dividir pela soma dos pesos. Como assim? Vamos ver agora. Pessoal, vamos pegar carona com esses mesmos números aqui. Os elementos são 3, 2 e 8. Vamos botar aqui, ó, 3 que tem peso 2, 2 que tem peso 2 e 8 que tem peso 1. Então fica assim, ó, só lembrando, tá? Nós já vimos isso. 3 vezes 2, mais 2 vezes 2, mais 8 vezes 1. Pega os elementos e multiplica pelos pesos. 3 vezes 2, mais 2 vezes 2, mais 8 vezes 1. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 2 mais 2 mais 1. Agora somando, 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 2, 4. Mais 8 vezes 1 dá 8, dividido por 5. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. 18 quinto. Dá quanto? 18 dividido por 5. Vamos dividir? Dá 3, né? 3 vezes 5, 15. Para 18, 3. 3 é menor que 5, 0,6. 3,6. Nesse caso, a média aritmética ponderada é 3,6 exato. Entendeu? Né? Bem parecido. A média... Cadê o apagador? A média geométrica. A média geométrica vai ser a raiz enésima da multiplicação dos elementos. Como assim, gente? Pessoal,
média geométrica de, vou botar aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2 e 4. Qual será a média geométrica dos elementos 1, 2 e 4? Então, quando se falar em média geométrica, nós já começamos fazendo um radical, colocando o índice. Qual é o índice aqui? 1, 2, 3. 3 elementos. Então, índice 3. E vai fazer a multiplicação. 1 vezes 2 vezes 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Raiz cúbica de 8. Qual é a raiz cúbica de 8? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8? 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2. Tá? Média harmônica. Vamos pegar a média harmônica. O que é média harmônica? É a soma dos inversos, né? Dividido, vamos ver aqui, ó. A média harmônica de 2 e 3. Como calcular a média harmônica de um número? Vamos ver? Média harmônica de 2 e 3. Média harmônica de 2 e 3. Então vai ser o seguinte, ó. Quantos elementos nós temos aqui? 2, né? Vai ficar 2 sobre, tá? 2 sobre o inverso, a soma dos inversos. Vai ficar aqui, ó, 1/2 mais 1/3. 2 sobre 1/2 mais 1/3. E agora, vamos resolver em cima, né? Repete o 2. 1/2 mais 1/3. Tirando o M e o C dos denominadores, 2 e 3, que vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Repete em cima, 2. Resolve embaixo. 3 mais 2, 5. 5 sexto. 2, 5 sexto. Coloquei aqui fração de fração, né? Divisão de fração. Assunto de quinto ano, sexto ano, que vocês são feras, tirei isso de letra. Fazer o que aqui? Vai repetir o primeiro número, pela fração, no caso é 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 5 sexto. Qual é o inverso de 5 sexto? 6 quinto. Multiplica por 6 quinto. Agora vai só multiplicar. 2 vezes 6, 12. 12 quinto. Dependendo do enunciado, pode deixar em forma de fração ou pode dividir. 12 quinto é 12 dividido por 5. Vai dar quanto? 2, né? 2 vezes 5, 10 para 12, 2. 2 é menor, vírgula 0. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. 2,4. Certo? Até aqui foi uma revisão da média aritmética, ponderada, geométrica e harmônica. Tá? Lembra agora um pouquinho, lá no começo, de rol, mediana e moda. O que é rol? Quem lembra o que é rol? Rol é a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente, tá? Rol é a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente de uma sequência. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, a sequência 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 8, 6, 3. Aqui essa sequência de números. O que é o rol? O rol é a organização dos dados na ordem crescente ou decrescente. Então, para facilitar, eu aconselho vocês a escrever os números na ordem e ir ticando, tá? Para não se atrapalhar. Qual é o menor aqui? 1, né? Aí bota um aqui, ó. Depois quem vem? O 2, ó. 1, 2, 2, 2. Pronto. Depois tem o 3, né? 1, 3, 2, 3. 3, 3. Depois tem quem?
4, né? 4. Vai ficando. 5. 6, 1, 2, 3. 6, 3 vezes. E o 8 uma vez. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está feito o rol. Professor, posso fazer o rol contrário? Esse contrário eu entendo que é ordem decrescente, não é isso? Pode sim. Desde que esteja em ordem. Não posso embaralhar, não posso misturar. Mas posso fazer sim, da esquerda, do menor para o maior, ou maior para o menor. Rol é justamente isso. A organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. Certo? De acordo com o rol, nós podemos encontrar a moda e a mediana. Na verdade, a moda independe do rol, mas a mediana depende 100% do rol. Por quê? Porque o nome já diz, mediana é o termo central. Mediana é o termo central, o termo que fica no meio da sequência organizada no rol. Nesse caso aqui, vou cortar o primeiro com o último, o penúltimo com o segundo, o terceiro. E aí vou cortando, entendeu? Olha, cortei o primeiro com o segundo, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim vou cortando, um da frente com o de trás, um da frente com o de trás. O elemento que sobrar, esse é a mediana. Mediana 4. Tá? Vai haver sequências, queridos, que não vai sobrar só um elemento. Vão sobrar dois. Tá? Depois que eu organizar o rol, e a gente for cortar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, vai ou ficar um elemento no meio, ou dois. Tá? E quando é que eu sei que vai ficar um ou dois? Quando a quantidade for ímpar, vai ficar um elemento. Quando a quantidade for par, vai ficar dois elementos. Par, ímpar, o que é isso? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não tem 11 elementos? 11 é ímpar. Então, quando eu cortar, fica só um. Esse que ficar é mediana. Tá? E quando for par, exemplo aqui. Vou organizar já o rol, tá? Para facilitar para a gente. 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Repare que aqui já está no rol, né? Do menor para o maior, 6, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 14. Vamos cortar, né? O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o penúltimo. Não pode mais cortar, tá? Como falei, ou sobra um ou sobra dois. Se sobrar um, esse já é mediana. Se sobrar dois, faremos o seguinte: achar a média aritmética desses dois. Bom, aí vai ficar a média aritmética. Eu somo 8 mais 10 dividido por 2. 8 mais 10, 18. 18 por 2, 9. A mediana, nesse caso, vai ser 9. Tá? A mediana vai ser 9. Tá? Então, quando sobra um elemento, já é mediana. Quando sobra dois, vai achar a média desses dois que sobraram. Certo? Temos também a moda. O que é moda? O que é moda? O que é moda, né? Vamos ver o que é moda agora. Moda é o elemento que mais aparece numa sequência. Moda é o elemento que mais aparece numa sequência. Observa aqui, nessa primeira sequência aqui, qual é o elemento que mais aparece? 1 tem uma vez, 2 duas vezes, 3 duas vezes, 4 uma vez, 5 uma vez, 6 três vezes, 8 uma vez. Então, percebam que o 8 apareceu, o 6 apareceu 3 vezes. Nesse caso, a moda é o 6.
Moda é o 6. O elemento que mais aparece numa sequência é a moda. Aqui, ó, 6, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 14. 3 elementos se destacam, né? O 6, o 8 e o 14. Então, a média, nesse caso, vai ser a moda, melhor dizendo, será o 6, o 8 e o 14. O elemento que mais se destaca, que mais se repete, é a moda. Se houver mais de um elemento que se destaca, aí também. De modo que seja igual. Eu não posso ter um elemento 3 vezes, um elemento 2 vezes, e que eles são moda, não. A moda que mais aparece na sequência, tá bom? E essa moda, uma sequência pode ser modal, né? Modal, tá na moda, tem uma moda só, né? Pode ser amodal, não tem moda nenhuma, tá? Pode ser bimodal, pode ser trimodal, ou pode ser polimodal. O que é polimodal? Tem várias modas, né? Modal só tem um elemento que se repete. Bimodal tem 2 elementos que se repetem, com destaque. Trimodal tem 3 elementos que se repetem. Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui é modal, só tem um elemento. Esse caso aqui é trimodal, tem 3 elementos. A partir de 4, chamado de polimodal. Polimodal é quando a sequência tem 4 números em destaques. Ou seja, que se repetem de quantidades iguais. Tá bom, gente? Então, nós vimos hoje uma revisão de estatística. Moda, média, mediana, rol, os tipos de médias, né? Aritmética, ponderada, geométrica e harmônica. Nós também vamos falar aqui das frequências, tá? A quantidade de elementos, a quantidade de vezes que se repete é chamada de frequência, tá? Então aqui, ó, o 1 tem quantas vezes? Uma vez. Então a frequência do 1 é 1. O 2 quantas vezes? 2 vezes. A frequência do 2 é 2. O 3 2 vezes. A frequência do 3 é 2. O 4 uma vez. A frequência do 4 é 1. O 5 uma vez. A frequência do 5 é 1. A frequência do 6, 3, ó, 1, 2, 3. Tá? Então a frequência do 6 é 3. 8 uma vez. Então a frequência do 8 é 1. Tá bom? Ó, 6 frequência 2. 8 frequência 2. 10 frequência 1. 12 frequência 2. 1, uma vez só. 14 frequência 2. Certinho, gente? Então vamos parar por aqui, vamos respirar. Vou descer a escadaria com calma, ir ao banheiro, tomar água. Já já a gente volta com a segunda aula de hoje, com a resolução do livro a partir da página 122. Até daqui a pouco. Vai, Vapt, Vupt.